Que bom que você está no radar aqui conosco. Nossa intenção é levar informação, conteúdo e, é claro, ajudar você, toda a comunidade, a ser melhor informado, com informações importantes para a sua vida, para a vida da sua família, né? E hoje não é diferente. O No Radar é o campo de informação, o seu campo de informação. Aliás, por falar em informação, é bom lembrar, né? Esse ano de 2026 é ano de Copa do Mundo, é ano de eleição presidencial e governamental, senador, deputado. Por que eu estou dizendo isso? São questões para serem estudadas, avaliadas, né? Pense bastante na hora de você fazer sua escolha. Veja se esses pretendentes alcançam os objetivos que você procura para você e para sua família também. Apenas um lembrete. E é claro, quando chegar lá mais próximo, vamos falar um pouco mais sobre isso. E também sobre informação, o nosso assunto hoje aqui é educação. Quem não quer ter uma boa educação para os filhos, para a família, né? Nosso convidado, meu xará, Sérgio Varela. O Sérgio Varela, tive que anotar aqui tanta informação que é o currículo do cidadão, né? Exagero. Formação em física pela Unicamp, sócio fundador do grupo Pandora Educacional, que foi fundado lá em 2008. Atualmente é diretor-geral do grupo. E também, além de tudo isso, continua dando aula, é docente de física, a cadeira de física, que não é qualquer coisa, não. E eu acrescento aqui, ele passou a ser também, nem sei se ele quer que eu fale sobre isso, né? Corredor de rua, esses atletas da Run, né? E também é celebrante de casamento, cerimônias importantes. Xará, prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. Eu tenho certeza que será um papo muito gostoso. Não, tô com frio na barriga aqui, depois dessa introdução toda aí. Muito legal. Parabéns, viu, por tudo isso, pela estrutura. Obrigado pelo convite. Olha, eu queria começar já, antes de qualquer coisa, né? Te colocar numa enrascada já, né? Não é necessário fazer universidade mais para se tornar um bom profissional ou atuar numa área importante do nosso país? Não, não precisa, está tudo liberado, viu, Xará? Não precisa fazer, estudar não serve para nada. Conta um pouco essa história pra gente. Não é por aí, não. A minha ligação com a educação está muito fortemente ligada a essa fase, porque a educação é gigante, né? Desde a parte infantil até educação, sei lá, pós-graduação, educação corporativa. A minha sempre foi ligada nessa fase. Eu sou apaixonado por essa fase de adolescência e escolha profissional, porque eu acho que é um momento de muita evolução. Os adolescentes, eles são fantásticos, apesar de tudo que falam deles. Metade é mentira, metade é verdade, mas metade é mentira. Você convive muito com eles, né? São incríveis, eles se transformam a cada semana. Então eu sou apaixonado por essa fase. Eu acho que a fase de entrar na faculdade é um momento de muito crescimento, porque é um momento de uma decisão extremamente importante e para 99% dos adolescentes é a primeira grande decisão da vida, né? Então, e é uma decisão que tem uma consequência que não é grave. Não entrar na faculdade não é grave, porque você pode tentar no ano seguinte. Sim, né? sim, então, sim. Não é uma mudança, não é uma decisão absurdamente pesarosa, difícil. Ela é complicada, claro que é. É importante, eu estava até vendo aqui nas anotações que eu fiz, né? Aliás, o nosso papo é bem em cima disso, né? Esse acesso à universidade. Se for analisar muito, lá, né? 20, 25, enfim, final dos anos 90, 2000, era um cenário, né? Onde se tinha 7 e pouco por cento da população que tinha acesso, ou que tinha formação, na verdade. Esse número mudou. Só que o acesso também mudou, né? Exato. E essa mudança implica numa mudança de comportamento das pessoas também. Do mercado, das pessoas, né? Porque eu fugi um pouco à sua primeira pergunta, né? Dessa importância. Eu acho a educação em si, como um todo, não só universitária, ela é um bem muito precioso que a gente tem, porque, salvo exceções trágicas, drásticas, a gente perde aquilo que a gente aprendeu, né? Então, o poder de transformação da educação ele é muito mais profundo do que qualquer outra coisa, né? Se você viralizar com um vídeo na internet, vai mudar sua vida? Vai mudar sua vida. Mas qual o período de tempo que essa mudança vai durar na sua vida, né? Se você for escolhido para entrar num reality show, né? Vai mudar sua vida? Vai mudar sua vida. Mas a gente conhece quantos casos de pessoas que entraram nesses programas e sumiram depois e voltaram para, né, para uma situação até às vezes pior do que antes de ir. A educação ela é muito duradoura. Então hoje, infelizmente, eu sei que você puxou o primeiro papo me cutucando no bom sentido com isso. A gente vive uma fase esquisita onde se fala fazer faculdade é secundário, não é importante. A rede social fala isso, né? Será que precisa fazer faculdade? Talvez não né? seja necessário hoje, suficiente, até invertendo isso aí, né? Uma faculdade, um curso, talvez seja necessário outros. Talvez até mais coisa, mas
o que se aprende na vida, não só na universidade, é que a universidade é um momento específico, né? Vou pegar uma área que é delicado de dar uma opinião, mas eu não vou fugir dela, que é, por exemplo, trabalhar com tecnologia. Né? Então, com programação, especificamente com linguagem de programação e tudo mais. Hoje em dia tem muita gente que faz isso, porque sempre fez, né? Aprendi fuçando, né? De moleque, consegue ser um bom programador sem a faculdade. O que eu costumo dizer é, se uma pessoa já é boa em programação sem ter feito faculdade, imagine se além disso ela também entrar na faculdade. Né? Outro aspecto que eu acho delicado, mas também não vou fugir. Eu conheço o meu avô, o meu pai, se deu muito bem na vida e não fez faculdade. Sim. Imagina se tivesse feito. Exatamente. Né? Porque se uma pessoa conseguiu se dar bem na vida sem nem ter feito uma faculdade, essa pessoa tem uma coisa diferente, né? Tem uma educação diferente, uma pegada diferente para a vida. Então, imagina né? Imagina se tivesse feito. Agora, esses caminhos para se chegar na faculdade, é claro que as faculdades, as universidades, faculdades privadas, né? Você tem um custo, tem que ter um orçamento para isso. Tem um outro vestibular, né? Que é o orçamentário. O orçamento. A faculdade pública, a gente sabe das dificuldades também de se ingressar numa faculdade pública, mas existem caminhos que foram criados. Enem, SISU, ProUni, FIES, né? São esses caminhos hoje. Tem um monte, viu, Sérgio? Tem um monte. Por exemplo, a Unicamp tem um acesso à universidade pelas Olimpíadas de Conhecimento. Então, essas Olimpíadas de Física, Olimpíada de Matemática, tem alunos que podem ser selecionados para entrar na Unicamp por conta de boas notas nesse tipo de Olimpíada. Então, a gente estava falando antes de começar a nossa gravação. Acho que é muito importante ter a informação. Né? Você falou, o SISU é um processo extremamente importante, que vem da nota do Enem. A gente tem uma coisa que eu sinto um pouco assim, no Pandora, no cursinho. A gente, às vezes, recebe alunos que já terminaram o ensino médio, já estão com uma idade avançada, vamos dizer assim, para um adolescente, e não sabe que estudar na USP é de graça, sabe? Então, isso me incomoda um pouco, porque, poxa, uma das melhores faculdades do mundo é perto da nossa casa, da nossa região, e é de graça. Né? Mas qual seria o conselho hoje, a indicação? Essas que eu levantei aqui, existem outras bolsas de estudos também. Aliás, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali, ó. Fala, você que é estudante, está aí ingressando no ensino médio ou já está no ensino médio, o que fazer daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos? Então, você que é estudante do ensino médio, que acabou de terminar. Acho que a primeira coisa que é importante é que tenha um projeto de vida que nele passe a universidade. Porque dá um trabalho entrar na faculdade. É mais fácil eu sair hoje procurando um emprego e entrar para trabalhar como, sei lá, num shopping, trabalhar, enfim, é mais fácil achar emprego hoje do que entrar na faculdade, certo? Isso é fato. Agora, quando a gente tem um emprego sem ter uma faculdade, nós temos um emprego, nós não temos uma carreira. E aí, quando eu não tenho uma carreira, a possibilidade de crescimento ela é menor. Né? Então, se eu me formo como um advogado e eu entro como estagiário num escritório de advocacia, ao longo do tempo eu vou crescendo até uma hora eu poder virar o dono do escritório, até uma hora eu poder virar um diplomata. Né? Então, a carreira vai crescendo. Né? Então, acho que tem que passar por um projeto de vida que é fazer a universidade. A primeira coisa que eu aconselho, acho que é isso que você está falando. Feito isso, é começar a procurar os caminhos. Saber quais são boas universidades, boas faculdades. Hoje, como você falou, comparando com 20, 30 anos atrás, nós temos excelentes faculdades particulares. Né? Recentemente saiu uma pesquisa sobre não é uma pesquisa, na verdade, é uma... Como é que é o nome disso? É um processo de avaliação mesmo das faculdades de medicina, que acho que até vale um capítulo à parte da nossa conversa. Sim. Né? E aí tem faculdades que foram, se não me falha a memória, de 1 a 5, ficaram nível 1. Então, essas faculdades, inclusive, podem até ser fechadas por conta disso. Sim. Isso é importante ver quais são os cursos que te interessam dentro do seu projeto de vida e dentro disso, vamos começar a ver as faculdades. Inclusive os EADs, né? Mas nós vamos falar disso daqui a pouco. Lá. Esse também eu quero falar. E aí, quando a gente... Então, o seu projeto de vida tem que passar por uma faculdade. Aí é legal ver que tipo de curso você gostaria. Dentro desse curso, ver quais faculdades tem. E, por último, se preocupar com o vestibular. Nesse sentido, né? Não é olhar para o vestibular primeiro. O vestibular, na verdade, é o caminho para chegar lá. Você aconselha... É claro, depende aqui da condição de cada família e tal. O Enem é a prova que avalia o potencial do aluno, do ensino médio, que essa nota pode dar a possibilidade dele ingressar em alguma faculdade. O Enem dá, basicamente, ele tem 4 funções para um adolescente. Então, faz-se a prova do Enem, a inscrição do Enem é sempre no primeiro semestre de todo ano.
A prova acontece ali no começo de novembro. E quando termina o Enem, ele dá uma nota para o aluno. Essa nota pode servir para algumas coisas. Então, por exemplo, o SISU é uma delas. SISU é Sistema de Seleção Unificado. Isso. Que é um sistema de ranqueamento onde os alunos vão entrar numa faculdade federal ou não. Né? É isso. Esse é o SISU. Existe também o ProUni. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Você que está nos assistindo aí é aluno hoje, estudante da rede pública principalmente, está no ensino médio, né? Preste atenção, é uma dica que às vezes a gente fica perdido ali. O caminho da coisa, o que fazer? Né? Estou terminando o ensino médio, não sei o que eu faço. Então se liga aí nessa dica, nessa informação, que é especificamente para você, ou para você que é pai, mãe de adolescentes, né, jovens nessa idade. Acho que é uma conversa para famílias, então, né? Para Exatamente, família, para o adolescente, para os pais. Vamos lá. Eu acho que isso. Se a mensagem é qual é o primeiro passo é fazer a inscrição para o Enem. Né? Um aluno que esteja até na primeira, até segunda série do ensino médio, fazer para conhecer, mas na terceira série do ensino médio é fazer para valer. E se você se formou já e está perdido, o Enem é uma porta de entrada para muita coisa. Então, ao invés de você tentar vários vestibulares diferentes, para faculdades diferentes, o Enem vai te dar pelo menos um caminho único para várias coisas, que são essas coisas que eu estava dizendo para você. O SISU, que já te dá acesso às faculdades federais, o ProUni, que vai te dar acesso a faculdades particulares e o governo vai pagar essa mensalidade para você. Então, são algumas pessoas que são elegíveis para isso, não é para todo mundo. E o FIES, que é um financiamento. Então, é diferente o ProUni de FIES, né? O ProUni o governo paga para você e você não paga de volta. Certo? O governo está me pagando para estar na faculdade. O FIES o governo está me emprestando um dinheiro para eu pagar a faculdade. Uma faculdade privada. Particular. E aí depois eu devolvo para o governo com valores, obviamente, muito bons. Né? Bom, você é suspeito em dizer, mas eu vou fazer uma pergunta que talvez, não sei se você vai gostar de responder. Qual que é a diferença de um ensino, seja ele do ensino fundamental ou médio, da escola pública e escola particular? No ensino básico você está falando, não faculdade. O básico, tá bom, o básico. Perfeito. Fundamental 1, Fundamental 2 e o ensino médio. Tá. É difícil classificar o ensino, né? O currículo é o mesmo, a obrigatoriedade... Vou te contar uma coisa, Xará, abrindo meu coração aqui. O Pandora existe desde 2008, com pré-vestibular. Em 2014 nós abrimos o ensino médio. Naquele momento eu aprendi na minha vida... porque eu estava num momento muito feliz da minha vida, eu era novo ainda, proporcionalmente pela idade que eu tenho e tal, e na minha cabeça com o meu sócio era assim, quando nós abrimos o colégio, nós vamos arrebentar. E não arrebentamos. E isso fez bem. E você vai entender onde eu vou chegar, tá? Uhum. E por que eu achava que a gente ia arrebentar? Porque eu falava assim, se as pessoas já conhecem o Pandora como um cursinho que aprova nas melhores faculdades, então a hora que eu montar um colégio, não preciso nem fazer força, vai chover família interessada em colocar. Sim. Até um dia que um pai de um aluno foi lá, se atendido, meu sócio atendeu ele, o Diego, e aí ele não quis matricular no nosso ensino médio. Ele me ligou na hora, ele carinhosamente me chama de gordo, meu sócio. Falei, gordo, o que a gente faz aqui na nossa escola? Falei, por quê? Ele falou, porque tem um pai aqui dizendo que não vai matricular. Quer dizer, o pai já tinha saído, né? Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu falei que a gente aprovaria o filho dele na faculdade, estudando conosco por 3 anos. Aí ele falou, então eu não quero. Porque eu deixo meu filho na escola que ele está, fazendo tudo que um ensino médio faz, e aí ele faz cursinho com vocês depois. Ele vai entrar na faculdade do mesmo jeito. Aí a ficha caiu, isso lá em 2014, 12 anos atrás agora, de que ensino médio não existe ensino médio bom ou ruim numa média geral. O que existe é o que você quer. Sim. Então, um cursinho ele é bom ou ruim, porque um cursinho que não aprova ninguém na faculdade, ele é ruim. Um cursinho que aprova, ele é bom. A métrica é uma só. Não é? Agora, se você quer dar uma formação religiosa para o seu filho ou para a sua filha, tem certas escolas. Se você quer potencializar a aprovação na faculdade, tem outras escolas. Se você o famoso plus também. Você tem um plus a mais ali, né? Eu não sei se é um plus. Eu acho que, na verdade, é uma questão de foco. Tá. Então, tem escolas, não vamos nem falar de Limeira, né? Estou falando de uma questão nacional. Então, tem escolas técnicas. Colocar o seu filho ou filha numa escola técnica vai dar a formação do ensino médio, mas também vai já dar um começo de uma carreira para essa pessoa. Então, eu acho que tem um lance do que se quer com o ensino, né? Qual é o seu foco do ensino. Então, vou falar do Pandora. Aí eu quero que o meu filho tenha um ensino religioso. O Pandora não é uma escola confessional. Né? Então, ele é uma escola que tem hoje foco em vestibular. Esse é o nosso foco ali.
Então eu quero uma escola que vai olhar, colocar meu filho na faculdade daqui a 3 anos. Pronto, o Pandora se coloca como uma opção. Sim, porque não é interessante abrir esse leque e oferecer um monte de coisa você perde o foco. É impossível, eu acho. Né? Quem quer fazer tudo não vai fazer nada no final das contas. Né? E existe o outro lance, que é a possibilidade. Então, escolas particulares têm preço. E aí cada família tem o seu orçamento. Né? Então tem ensino público, que não tem custo, mas existe o ensino particular com várias faixas de preço também. Então, voltando na pergunta, o que difere, né, o ensino particular do ensino público? Eu acho que, na verdade, o que difere entre eles, fora o óbvio, que um é público e o outro é particular, é que cada escola, seja ela até pública ou particular, tem uma filosofia de trabalho, tem uma meta lá na frente. Né? Então, acho que as pessoas têm que olhar. Né? E o que eu sugiro, falando para os pais, né, que querem ir atrás de uma escola, é ir até a escola. Né? Vai até a escola, conhece. Hoje se fala muito, né? Se fala muito, aquela escola é isso, aquela escola é aquilo, na conversa de bairro, na conversa de clube, na conversa de WhatsApp, mas acho que ir até as escolas é fundamental. Tem uma dificuldade hoje, Xará, que quem trabalha com venda deve sofrer muito, que as pessoas querem informação pelo WhatsApp. Aí numa escola não tem jeito, tem que ir lá ver como é que funciona. Acho que quase tudo é assim, né? Se quiser conhecer realmente, você tem que... O palpável, né? É isso aí. Bom, estamos conversando aqui com o Sérgio Varela, meu xará. Sérgio Varela, que é, primeiramente, professor, docente da área física hoje, né? Mas é CEO, é dono de escola, enfim... uma pessoa envolvida com a educação. Esse é o nosso papo de hoje aqui. O No Radar é onde você está aqui agora. Nos encontre nas redes aí, nos marque, bota lá no teu Instagram, no seu Facebook, no seu LinkedIn, enfim, vamos nos encontrar nas plataformas digitais também. Xará, vou colocar uns números aqui, queria que você comentasse. Vamos lá. Eu vi aqui algumas estatísticas. A parcela dos brasileiros com ensino superior triplicou de 2000 a 2022. Mas ainda não atinge 20% da população adulta. Quer dizer, era pouco 7 e continua sendo pouco 20. Você concorda com esse dado? Perfeito. Existe um motivo para isso? O financeiro, principalmente? Qual dos dois motivos? O de ter aumentado ou de ainda ser pouco? O de ser pouco. É uma questão de prioridades? Eu acho que sim. Né? A gente está num país muito pobre, na verdade. Né? A gente tem uma separação econômica muito grande, né? Então, ainda está atrelado a fazer faculdade a um custo, né? Ainda tem uma família que tem filhos, precisa de ajuda no trabalho, não dá para estudar. Então, acho que eu vejo assim, né? Mas é a minha opinião, né? Não é um estudo, é a minha opinião. Eu acho que sim. Então, apesar de toda essa busca de tentar ter uma igualdade, existe uma desigualdade. A desigualdade é nítida. E você acha que cabe ao governo corrigir essa desigualdade de alguma forma? Caberia? Acho que todo mundo, né? A gente tem que trabalhar por ela também, ter consciência. Você falou no começo, né? Estamos no ano de eleição. Nossa, quando se fala de eleição, é hora da gente tentar mudar alguma coisa, né? Eu acho também... Eu sou uma pessoa com uma relação muito difícil com política, porque é tão difícil isso, né? É muito complexo, mas eu acho que a gente tem que atuar, né? Atuar, seja no seu voto ou fazer as coisas que você acha. A gente depende da política em tudo, né? E eu vou falar por que é difícil a relação política. Não é a política partidária que eu estou dizendo. Não, existe a partidária, lógico, mas a política, a partir do momento que eu estou querendo te convencer de alguma coisa, eu estou aplicando uma política. E tem uma coisa que é complexo, quando a gente junta os dois assuntos que nós estamos falando, que é política com educação, porque... todo movimento de educação ele vai demorar para ter um resultado maior do que 4 anos. Então, acho que fica fácil entender o que eu quero dizer. Né? Sim. Nunca o resultado é imediato. Então, a educação ela sofre muito com a política em qualquer aspecto, direita, esquerda, centro, porque, obviamente, não estou nem julgando, mas um político, quando faz qualquer ação, ele quer ser eleito na sequência. Sem dúvida. A educação não é uma coisa que faz isso acontecer de forma rápida. Então, por isso que acaba ficando no segundo plano ali, né? É complicado isso. Um outro número, apesar de ser quase meio a meio, mas existe uma diferença, as mulheres são maioria nas matrículas do ensino superior, esse dado de 2023. 59%, e superam os homens em nível de instrução também. As mulheres são mais sensíveis a essa necessidade da educação, talvez? Se eu pudesse, agora eu levantava uma plaquinha escrita, eu já sabia que isso ia acontecer. Eu percebo há muitos anos essa dedicação das mulheres. É incrível assim, sabe? De você pegar nas salas de aula, não estou falando de uma ou duas, estou falando de uma grande média. Né? A gente vê as mulheres são mais
amadurecem mais rápido que os homens, né? Nós somos bobão, né, Xará? Nós somos bobão, né? Eu acho que tem um aspecto biológico, né? A mulher tem um tempo Sim. a ser contado, ela tem, né, biologicamente, um tempo, ciclos de vida muito mais claros que os E quando nossos. vira mãe, isso se E para agrava virar ainda mãe, mais, o prazo Deus, não né? está lá para frente, o prazo É para a verdade. mulher virar mãe é mais, né, tem um prazo, então ela tem que amadurecer. Enfim, então as mulheres são naturalmente mais maduras, acho que elas enfrentam dificuldades sociais que também exigem que elas amadureçam. E isso para mim, é claro, eu percebo facilmente isso de que as mulheres elas se Um outro aplicam. dado, um outro número, a gente defende que deveria ter mais escolas públicas, mais a necessidade de ter mais vagas, né? Porém, a gente percebe assim, teria que ter mais vagas, mas sem perder qualidade, porque o número, ele surpreende até. Recorde de quase 10 milhões de alunos em 2023, e a rede privada concentra 79,3% dessas vagas. E nós vamos falar do EAD já ou ainda não? Podemos falar. Porque acho que entra nesse pacote. É porque assim, pelo 4º ano consecutivo, ingressantes na EAD é maior que no presencial. É isso. Não é uma diferença ainda gigante, mas já é maior. Mas então, é de ingressantes, né, Xará? Porque quando a gente olha para o todo, o dado do censo de 2023 falou, né, que a gente tinha em 2012 5 milhões de vagas em ensino superior que eram presenciais e 3 milhões online. 2023, né, no caso, continuava com 5 milhões de vagas presenciais e foram para 19 milhões de vagas online. Então, hoje, ter um diploma universitário já não é privilégio de poucos, Sim. mais gente já tem, só que é esse diploma universitário, é o diploma de um EAD. Né? Então, não vou julgar se é bom ou se é ruim, mas é diferente. Né? É diferente. Se você pegar um aluno que fez uma faculdade, ou estudou na Unesp, aqui perto da gente em Rio Claro, e um aluno que fez um curso EAD que nunca entrou numa sala de aula, são formações diferentes. São formações diferentes. Dependendo do curso, pode até ser coisa boa. Né? Mas outro dia tem curso de enfermagem, que é EAD. Então, como é que. Né? O questionamento é esse, né? Aumentou o acesso, porém. A que custo? Tem que ter uma avaliação. E eu não sei se essa avaliação, os exames, né, que são feitos, é o Enem para ensino médio. O Enem para ensino médio. Tem o ENAD. O ENAD. O ENAD se mede exatamente isso, né? Qual que é a avaliação realmente final e, em cima desses números, quais ações, né, quais atitudes são tomadas, né, para se mudar algum cenário. É muito complexo, né? Caso seja necessário, né? E eu acho que os assuntos se fecham quando você falou de ensino particular, porque, falando até como dono de escola agora, o sonho de todo dono de escola é que você tenha uma folha de pagamento para 1 milhão de alunos. Certo? Pensando exclusivamente no aspecto econômico, certo? Sim. Pedagogicamente isso é inviável, né? O EAD proporcionou isso. Né? O EAD proporcionou isso. Então, se cria uma sala e você tem um número infinito de alunos pagando mensalidade para um único professor. Exatamente. Né? Então, por isso que o custo caiu muito. Por isso o custo caiu muito, por isso que se sobrecarregou a quantidade de aulas, de cursos EAD, atrelados a faculdades particulares. Mas sabe que pensando pelo lado financeiro, pelo menos eu tenho essa avaliação também, né? Quando uma coisa, um produto, enfim, um serviço, o custo fica muito baixo, inferior, as pessoas deixam de valorizar isso também, que existe uma avaliação pelo valor, né? O que é bom custa caro, né? O que fica complicado nessa equação, porque a gente está falando só o lado ruim, né? Mas tem um outro lado, entre não ter uma formação, não ter um diploma e ter um diploma de EAD, ele é um diploma que vale. É uma inclusão. Né? Então, é uma inclusão. Então, de certa forma, a pessoa olha e fala, bom, eu tô hoje na minha carreira aqui. Se eu fizer uma faculdade particular, minha carreira pode explodir, mas eu não tenho tempo, eu não tenho grana, né? Eu agora vou fazer uma EAD, que é mais fácil de eu entrar, e minha carreira já vai subir aqui, não é ruim de jeito nenhum, já é bom, né? E nesses números, um país muito grande. Você está falando de país, né? Eu estava vendo um levantamento também dessas formações, ou melhor, das matrículas. O número maior é no Sul, Santa Catarina, 87% de universitários, né? Do universo universitário, né? Do país, não é da população. E lá em Santa Catarina. E 57,5% Rio Grande do Norte. Quer dizer, Nordeste e Sul. Ainda tem essa diferença, não sei se de oferta ou da forma de administrar. Talvez as duas coisas juntas, né? Não pode ser excludente. Né? Não sei quantas instituições de ensino, né, tem no Sul e quantas tem no Nordeste para poder oferecer. É difícil. É a famosa história do país continental. É difícil. Né? Agora, dá para você, eu não vou falar para você criticar,
mas dizer assim, olha, tal segmento ou tal caminho você recomenda que não se faça. Vamos inverter. Você aqui. fala em carreira mesmo? Em escolhas mesmo, em escolhas, seja ela universitárias, acadêmicas. Olha, você pode fazer isso, mas isso não faça, por favor. Você tem uma resposta para isso? Acho que não. Acho que não. Seria uma irresponsabilidade, eu acho, porque todo caminho pode ser válido, né? Eu acho que isso não. O que eu só faço é o oposto que a gente falou no começo. Acho que ter uma formação superior, ela sim, né? Sim, não é sempre. o não, o sim. Sempre, né? sempre. Acho que esse sim. E agora, esse dado que nós Agora, falamos... posso falar uma coisa? Claro. Desculpa. Uma coisa que eu aconselho, que também vai no sentido oposto, é não ir no caminho oposto de um senso comum, e poder ir no caminho oposto de um senso comum. Então, tem certos cursos completamente novos hoje que uma pessoa mais velha pode falar, esse caminho não faz muito sentido, mas o mercado é muito dinâmico hoje. Então, sabe, não olhar com preconceito para certos cursos, esse curso aqui não tem nada a ver, esse curso acabou de abrir, de repente... Não sei se você se lembra disso, Sérgio, quando eu fiz vestibular quando você falou agora, fiz fim dos anos 90, né? Eu sou da turma da Unicamp de 98, então foi nesse período que eu entrei na faculdade. Eu não vou nem falar de quando eu sou, senão eu vou me sentir mas foi o quê? 97, inferior. 96, uma coisa um pouquinho antes, é isso aí. E a brincadeira que a gente tinha, de moleque, né? Era tirar sarro de quem ia prestar biblioteconomia, que era um curso da USP, que era uma gestão de biblioteca, a grosso modo. Esse curso existe até hoje, mas ele evoluiu dentro da USP, tem em Ribeirão Preto, e ele hoje chama-se Ciência de Dados. Então, quem entrou nesse curso no meio dos anos 2000, totalmente desacreditado, hoje deve valer ouro no mercado de trabalho. Agora, quem se inscreveu, fez matrícula, começou a cursar, seja lá o que for, no meio do caminho viu que não era aquilo, qual o conselho? Não continue e vá para o seu caminho? Dá tempo, para e volta. Eu tenho vários casos desses na escola, vários. É difícil, hein? Você já está na faculdade, você já está lá, às vezes já está morando fora de casa, já está a situação super estável e é difícil largar, mas eu aconselho. E os casos que eu vi fazerem isso são muito bonitos. Porque às vezes você está lá na matemática, na física e fala, meu negócio eu estou percebendo que é humanas. Essa área de ciências básicas, né, como a minha, que é matemática, física, química, biologia, língua portuguesa, a gente tem muito aluno, eu tive muito colega, vamos falar assim, de faculdade, que errou, porque foi fazer física, porque teve um professor legal, porque achava curioso física. Não entendeu que o curso universitário vai servir para uma carreira. Então o cara estava lá falando, nossa, eu estou aqui aprendendo um negócio que eu acho até divertido, mas eu vou fazer o quê com isso? Tem que ter aquela questão que existe já há muito tempo, que é uma psicóloga na área da educação, que faz os testes, que faz... Isso é importante. No passado também se chamava análise vocacional, hoje chama-se análise profissional, né? Porque não é uma questão de vocação, é de profissão, é só uma mudança de termo, é muito válido. Eu acho que essa estrutura de olhar para... Vou dar de novo um conselho, posso? Claro, fica à vontade. Um dos maiores erros que eu vejo em alunos quando entram na faculdade, então que já tem o plano de entrar na faculdade, já passaram por esse estágio, é escolher um curso e não a carreira. Então, quando você vai prestar um vestibular, por exemplo, a ideia do vestibular é te colocar numa faculdade que depois te coloca numa carreira. Então, vou falar do meu caso. Quando eu saí do ensino médio, por incrível que pareça, eu fiz 2 faculdades assim que eu saí, que era Engenharia da Computação à noite e Educação Física de manhã. Tem quase tudo a ver, né? Nada a ver, na verdade. E aí, por quê? Porque eu era apaixonado por basquete, gostava muito, e eu tinha um sonho de talvez ser um técnico de basquete. Eu sabia que jogador não teria como, mas eu achava que talvez, como eu gostava de estudar, eu falei, vou estudar o jogo, eu vou ser um técnico de basquete. Sim. No final dos anos 90, se acompanhou essa mudança, todo mundo começou a ter computador em casa, então a informática vem forte. E aí eu fiquei perdido, fui nos 2 ali e tal, e eu estava olhando para o curso. Educação física eu estava indo para o curso, sabe? Tava uma delícia fazer educação física, eu gostava do esporte e tal, e aí eu vi que eu estava confundindo as coisas, né? E na verdade, porque meu pai era professor, minha família inteira trabalhava em escola, eu acho que eu tinha um pouco de negação disso, sabe? Falar, não vou seguir. Mas aí quando eu falei, o que eu quero fazer da vida? Eu quero ser professor. Aí eu escolhi o caminho. Do quê? De física, então eu vou por aqui, né?
Então, é olhar para a carreira, né? Se você olhar só para a faculdade, ela vai acabar depois de 4, 5 anos. E o resto que vem depois. Né? Bom, o No Radar tenta levar para você as suas dúvidas, né? Que você tem aí na tua casa, na tua família. E, é claro, se você tiver alguma sugestão para pautas, para temas, né? Nos encontre nas redes aí e sugestione. Agora, a pergunta agora para o Sérgio Varela. Cursar o que eu amo, o que eu adoro, mas que ganha pouco, ou escolher um curso que tem um bom salário? Dá para a gente chamar o comercial? Não, acho que não dá para ser o extremo. Não dá para você escolher um curso que você ama, que você acha que ama, né? Porque você só sabe depois que você fez, né? Que você acha que ama, e não se preocupar com aspectos econômicos. Acho que não dá. Eu lembro de uma conversa que eu tive com um aluno há muitos anos atrás, muitos mesmo, um aluno que veio com esse papo de, para mim, o dinheiro não importa. Né, que é uma coisa do adolescente em geral, porque realmente para o adolescente o dinheiro não importa, não é dele. Né? Exatamente, então, né? Exatamente. E aí eu estava falando com ele, falei, dinheiro importa, você precisa tomar cuidado, você não pode tomar ele como decisão, né? Mas o dinheiro importa na sua vida. Não, eu não ligo para isso. Eu falei, cara, não estou falando de dinheiro para você comprar um tênis novo. Tudo bem, daqui a sei lá quantos anos, a sua esposa ter o seu filho, nascer o seu filho num sistema público de saúde? Você está ok com essa situação? Porque é desse dinheiro que eu estou falando. Não estou falando do dinheiro para você comprar um tênis. Aí o menino falou, eu estava pensando a curto prazo. Que vida que você quer? Social, econômica? A econômica entra como mais uma, né? Uma vez teve um aluno aqui no Pandora. O que vocês vão prestar? O menino falou, medicina. Eu falei, por quê? Ele respondeu na lata, por causa do dinheiro. Eu falei, opa, nunca ninguém me deu essa resposta, fala mais. Ele falou, é porque eu quero muito ter uma família. E eu vejo esforço do meu pai. Então eu quero poder dar para a minha família o suporte. Quero ter muitos filhos, eu quero isso. A medicina vai querer ele como médico, como enfermeiro. Mas eu achei interessante, que ele... Aí ele falou, claro que eu tenho vontade de ser médico também, mas poder ter uma vida estável num país tão complicado como o nosso me encanta. Professor Varela, e se eu disser que o nosso tempo está acabando? Aí vou até tomar uma água. Essa conversa, esse papo aqui, né, tem horas, se a gente horas quisesse. E horas, né? A gente pode se aprofundar nesse ou naquele assunto, porque a educação é um tema apaixonante mesmo. E para quem acredita que eu acredito que a educação pode mudar o mundo, né? Mudar o contexto, né? E, enfim, nos bancos das escolas, né? Se aprende tudo, de todos os caminhos, né? E para a gente fechar aqui, eu queria... aliás, tem mais um número aqui só para a gente completar isso, né? Em 2000, era 6,8% dos adultos que tinham curso universitário. Em 2010, 11,3%. E, apesar disso, 4 em 5 brasileiros ainda não têm curso de graduação. É uma realidade nossa, né? E parte dessa população sem ensino superior é composta por pessoas mais velhas. Que isso nós falamos, era uma outra mentalidade que acabava até não tendo oportunidades, né? Talvez seja esse um dos motivos, né? Então eu gostaria, para a gente fechar esse assunto da educação, quero falar mais uma coisinha, vamos até estourar um pouco o tempo aqui. Mais uma vez, o que você recomenda para o jovem hoje? Você já falou, eu queria que você reforçasse, né? Que está buscando um caminho não só acadêmico, mas profissional, um caminho de vida, o que fazer e de que forma que a educação pode contribuir nisso? Acho que a primeira é acreditar nisso. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Isso não há dúvida de que fazer uma universidade, ter uma boa educação, abre muita porta. E digo mais, não é só num aspecto técnico, formal, é legal. Fazer uma boa universidade é gostoso. Sem contar a convivência, É isso que eu falei, é gostoso. Quando eu entrei na Unicamp, cada um de um lugar diferente. O primeiro cara que eu conheci da minha turma, ele era do Acre. Nunca vou esquecer desse momento, sabe? De falar, cara, mas você veio do Acre para cá, como é que funciona? E o bullying, né? Brincando com a história do Acre, todo mundo, cada um de um lugar diferente, arrumando a sua república, ao mesmo tempo que eu estava tendo aula com Almir Caldeira, um físico que foi citado no Nobel desse ano. Entendeu? Então, isso é muito rico. Isso é muito rico. Então, eu acho que essa é a primeira coisa. Depois disso, é saber o plano que se traz.
Vão fazer faculdade? Tem que ser feita a faculdade. É mentira que não serve para nada. É mentira que as pessoas estão jogando o diploma fora. Cada um tem uma história. Pode ter gente que, né, fugiu de diploma. Isso acontece. Mas estatisticamente falando, o diploma muda. Hoje, uma pessoa com diploma universitário tem um salário 126% mais alto do que uma pessoa que não tem. 126%? 126%. Tem esse dado? Tem esse dado. E uma pessoa que fez uma faculdade boa, então, né, tem os que não têm faculdade, os que têm a faculdade 126% a mais. E quem tem a faculdade boa é 62% em cima desses. Sim. Eu já fiz a conta, eu tenho essa conta porque eu falo com os alunos. Nós estamos falando da diferença de salário de R$3 mil para R$11 mil. Certo? Então, não tem como dar errado. Bom, a maior parte dos brasileiros com curso superior em 2022 escolheram as áreas de negócios, administração e direito, 8,5 milhões. Saúde e bem-estar, 4,1 milhões. Educação, 3,6 milhões. Mas esse assunto acho que é para um outro programa. A escolha de uma cadeira, a escolha de um caminho, a escolha de uma profissão. Perfeito. É isso, né? Eu queria agradecer, mas antes de a gente se despedir aqui, primeiro, como é que é celebrar um casamento? Você faz isso também, que eu sei. Faço eu e minha esposa. Eu e minha esposa fazemos celebração de casamento. Começou numa brincadeira. Brincadeira é modo de falar, numa homenagem. Um casal de amigos convidou que a gente celebrasse o casamento deles. Aí a cerimonialista, né, que estava ali cuidando da cerimônia, da celebração como um todo, falou: o que vocês fizeram foi muito bom, foi muito diferente. Vocês não fariam isso de forma profissional no começo? Eu falei: sim, nem pensei. E no fim, ela deu um mês, ela convidou a gente a fazer uma celebração e foram mais de 10 já agora. E quando eu faço também minhas cerimônias aí, muito mais formal, diríamos assim, acadêmica e tal, né? Eu particularmente sinto muito a sua importância, né? A nossa importância, e vivendo um momento emocional que nem era seu. Você está ali, um frio na barriga, inserido, né? Indescritível. Bom, e no nosso coração aqui hoje, nós temos um coração, que você percebeu? Aqui na nossa mesa, ó. Nosso coração aqui tem Clarice Lispector. Clarice Lispector tem uma coletânea de assuntos aqui, mas eu recomendo, vou recomendar aqui, ó, Clarice Lispector, a crônica, que é um relato, né? E separei um pedaço aqui. A sugestão vinha como um tom em mandamento: não seja bobo, que o título é esse, né? Das vantagens de ser bobo. E eu era, ela está dizendo aqui. Na adolescência, diante das recomendações e cuidados, argumentava, mas sempre admitia que sim, eu tinha que mudar. Daí, no dia seguinte, decidido, ia para a escola esperto, desconfiado, tanto que algum colega logo percebia: você está diferente. Notarem uma mudança era a certeza de que o plano tinha dado certo. Eu não era o mesmo. A aparente vitória, no entanto, não me consolava de um sentimento que, paradoxalmente, tinha o gosto igual ao fracasso. Você está triste? E aí continua a história. Quem quiser saber a sequência, Clarice Lispector, procura aí nas redes sociais. Está aqui, ó, Clarice na cabeceira, crônicas. Gosta da Clarice Lispector? Gosto. Não sou um assíduo leitor, mas é sempre bonito ouvir. Mas é um caminho poético. É isso aí. Muito obrigado, Xará. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Prazer mesmo falar com você aqui, né? E na outra vamos falar como você perdeu quantos quilos? 35 quilos e contando. Sem a Monjaro. Sem Monjaro, na raça. Tá certo. Obrigado. Manda um alô aqui para o pessoal que está nos assistindo aqui. E sempre em frente, pessoal. No Radar, a nossa intenção, como eu disse no início, levar informação, conhecimento, levar para você o que você necessita aí para tocar a tua vida, e a nossa intenção é tocar a vida de uma forma melhor. Tem mais, sempre. Continue com a gente, nos siga nas redes sociais. Aqui, ó, vamos para essa aqui, ó, para dar um geral aqui com o nosso Sérgio Varela junto comigo aqui. O próximo encontro, vamos trazer assuntos variados. Com certeza, o Xará Varela estará com a gente para nós aprofundarmos em mais assuntos. Obrigado pela companhia. Até a próxima.